Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos que estão participando deste culto, presencialmente e pela internet também. Amados, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Nós vamos fazer uma meditação hoje sobre um texto bastante conhecido, mas Deus tem me levado a umas reflexões pouco profundas para mim mesmo, e eu queria compartilhar alguma coisa do que Deus tem falado comigo. Isaías capítulo 55, a partir do primeiro verso. Glória a Jesus. Assim diz a sagrada palavra do Senhor. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Vinde, comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e deliciai-vos com finas refeições. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Farei convosco uma aliança eterna, dando-vos as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Tu chamarás uma nação que não conheceis, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Saireis com alegria, sereis guiados em paz. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. O pinheiro crescerá no lugar do espinheiro, e no lugar da sarça crescerá a murta. Isso exaltará o nome do Senhor e será um sinal eterno que nunca deixará de existir. Oremos, queridos. Amado Deus, estamos aqui diante de Ti, neste momento, um momento muito especial do culto que a Ti prestamos. Mas é um momento, ó Deus, que nós pedimos a Tua assistência. Pai, pedimos que o Senhor fale conosco, que não seja a voz do homem, não seja o meu pensamento, mas, Senhor, que seja aquilo que o Senhor quer transmitir a cada um de nós a partir deste púlpito. Pai amado, dá-nos da Tua graça. Deus, dá-nos da Tua graça agora. Precisamos de mais dela para podermos obter, absorver toda a palavra que o Senhor tem guardada para nós neste dia. Te agradecemos desde já, ó Deus, em o nome santo de Jesus. Amém. Podemos sentar, amados. Como eu falei, Deus tem me levado a umas reflexões profundas. Não estou tendo crise existencial, não fiquem preocupados quanto a isso. Não é a crise dos 70 que está chegando, mas é um momento especial da história da humanidade como um todo, né? E das minhas observações
diante de fatos que estão acontecendo, né, à nossa vista, bem debaixo dos nossos olhos. E isso tem me feito pensar bastante sobre aquilo que nós realmente somos, né? E o que estamos fazendo com a nossa vida. O que cada um de nós aqui está fazendo com a sua vida. Esse texto, irmãos, é um texto interessante, tá? Porque ele aborda alguns aspectos nesse sentido. E vem também muito a calhar, né, com o estudo da nossa EBD, com o que está sendo ensinado aqui através do nosso mestre, né, o irmão Reginaldo, o evangelista Reginaldo, que tem trazido assim com maestria todo esse ensinamento e vem muito a calhar com o que nós estamos começando a ver. Então, em primeiro lugar que eu queria colocar aqui para os amados, esse texto ele é muito utilizado naqueles cultos evangelísticos, quando se prega a mensagem do evangelho, né, tentando alcançar o perdido, alcançar aquela pessoa que não tem Deus, que ainda não encontrou a salvação em Jesus Cristo. E aí esse texto é muito abordado nesse sentido. Só que ele serve para isso também, claro, evidente, mas só que esse texto, quando Deus fala com Isaías, tá, ele está falando para o seu povo. Ele usa Isaías como seu porta-voz para transmitir a sua mensagem para um povo que tinha desistido dele. E esse que é o ponto. O texto todo vai girar em torno desse discurso de Deus, de alertar o povo a um povo que o tinha abandonado. Então, tudo que o texto diz, ele se refere ao povo de Deus. Naquele tempo, a nação de Judá, né, que Isaías profetizou em Jerusalém, e no tempo de hoje é para a igreja. E tem muitas coisas que são faladas nesse texto que vão nos fazer refletir bastante sobre a forma como nós estamos lidando com a nossa vida. Então, eu gostaria que os irmãos deixassem os seus corações abertos ao que o Senhor vai nos mostrar aqui. O texto é uma exortação para um povo que desistiu do seu Deus. E Deus conclama todos estes ao arrependimento e o retorno à sua vontade. Em resumo, esse texto nos convida a buscar a Deus e a encontrar a graça e abraçar a sua sabedoria. É um capítulo que nos desafia a abandonar nossos próprios caminhos e confiar plenamente no plano de sua providência. Deus me mostrou 6 pontos, irmãos, que pretendemos abordá-los aqui da forma mais objetiva possível, para que nós possamos entender essa questão. Tá? Por que desistir de Deus? Né? Por que esse povo desistiu de Deus? Porque parte da igreja hoje desistiu do Deus verdadeiro. Prega outra coisa. Aponta para um Deus que não é real, não existe. Porque foge do que a palavra diz. Então, esses 6 pontos vão nos levar nessa reflexão que pretendemos fazer agora. A primeira coisa que nós temos que olhar para o texto, né, e aí eu peço para os irmãos acompanharem comigo na palavra, é a essência do convite. Prestem atenção. No versículo 1, o convite é assim, é um convite que Deus está fazendo a um povo que desistiu dele, falando, ei, volta, retorna. E aqui no início do convite, olha o que ele diz, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde e comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Gosto dessa tradução porque ela não fala sem preço, como está em algumas traduções. Fala sem custo. Tem uma diferençazinha aí. Eu vou explicar. O convite está qualificando o tipo de convidado. Já começa por aí. Preste bem atenção.
Ó vós todos, podia parar por aí, mas ele qualifica que todos são esses, apenas aqueles que têm sede, então vinde as águas. Vós que não tens dinheiro, vinde e comprai, comei. Então, Deus já começa qualificando esse convidado. Para quem que ele está falando? Ele está falando para aqueles que têm sede. E aqui, meus irmãos, nós começamos a observar alguns pontos interessantes. Para aqueles que têm sede. Lá em João 4, Evangelho de João, capítulo 4, verso 13 e 14, nós vemos Jesus falando o seguinte: e Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, da água comum. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Tá? Outra coisa interessante também, o convite é voltado para aquelas pessoas que estão desprovidas, que são insuficientes em si mesmas, não têm recurso algum para poder atender às demandas do seu espírito. Elas não vão conseguir, pelos seus próprios atos, de moto próprio, sanar, resolver, suprir a questão que o nosso espírito clama. Ele tem sede, ele precisa de alimento verdadeiro, e nós não temos condições de moto próprio de sanarmos isso, de suprirmos essa demanda. E aqui nós temos um texto muito interessante, né, voltado para essas pessoas que reconhecem que os seus recursos não são suficientes para isso, que é o texto que está, eu botei, Lucas 14, de 21 a 24, uma parábola de Jesus, e é só um pedaço só, mas é aquela parábola da grande festa, né? E aqui diz: o servo voltou e contou tudo a seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: saí depressa para as ruas e becos da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Mais tarde disse o servo: Senhor, foi feito como ordenaste, e ainda restam lugares. E o Senhor respondeu ao servo: saí pelos caminhos e atalhos, e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. O texto, a parábola, a história que Jesus conta, é de um senhor que estava querendo dar uma grande festa. E ele manda esse servo levar alguns convites para aquelas pessoas do círculo social desse senhor. Só que o servo, ao entregar o convite, ele começou a receber várias escusas. Um estava se casando, o outro tinha comprado uma junta de boi, o outro estava vendo terras, enfim. E esses se escusaram do convite. Ou seja, desprezaram o convite daquele senhor. E aí o servo voltou, frustrado para esse senhor, dizendo: olha só, os convites que você disparou, nenhum deles foi aceito. E aquele senhor ficou profundamente indignado. Aquelas pessoas estavam preocupadas com aquilo que estava ao redor delas. Elas não se importavam com a festa que o Senhor estava dando. Eram pessoas autossuficientes, eram pessoas abastadas que dependiam de si mesmas e se achavam, né, que aquilo era o suficiente para elas viverem. Então eles desprezavam o convite daquele senhor. No entanto, esse senhor indignado falou assim: bom, então a festa vai acontecer. Vá lá fora e chame todos os aleijados, os mancos, os doentes, traze-os para dentro da minha casa. Por quê? Porque esses insuficientes, ninguém os via, ninguém zelava por eles. Estavam completamente perdidos na sua insuficiência. Não tinham como se postarem diante desse Senhor, não tinham como pleitearem, tá, esse convite. No entanto, o Senhor se volta para esses insuficientes e os traz para dentro da sua casa. O servo ainda diz: olha só, ainda tem lugar. Aí o Senhor ordena: então vai pelas vilas agora, vai pelos caminhos e obriga todos a entrar, porque a minha casa vai ficar cheia.
E aqui esse texto nos mostra claramente que, como o convite feito lá em Isaías, no versículo 1 do capítulo 55, Deus está voltando para essas pessoas. Vinde, comprai. Comprai sem dinheiro. Vocês não têm recursos para poder comprar aquilo que eu tenho para oferecer. Vocês não têm recursos para comprar o alimento certo. E aí o profeta, tentando entender aquilo que Deus estava falando, quando Deus diz para ele: comprai leite e vinho, sem dinheiro e sem custo. Esse convite, meus irmãos, ele é voltado para aqueles que dependem da graça de Cristo. Por isso que o convite, ele é excludente, ele é exclusivo. Ele vai apenas para um determinado grupo de pessoas, aqueles que têm sede. Porque nem todos têm sede. Nem todos querem saber de Deus, ou querem participar dessa festa que Ele tem reservada para cada um de nós. O ponto em questão, amados, é que nós estamos tão ligados a nós mesmos e ligados às coisas desta terra que desprezamos esse convite maravilhoso de permanecermos na presença do nosso Deus. Queridos, quando Deus fala isso para Isaías e manda Isaías levar isso ao povo, ele está falando para um povo que não queria mais saber de Deus. Um povo que cultuava outros deuses. Um povo que estava envolvido com outras situações. Tinha abandonado a Deus completamente. Uma apostasia sem precedentes estava acontecendo ali. O culto era ralo, vazio. E aqui é interessante que quando ele fala: vinde, comprai sem dinheiro, o que Jesus está nos oferecendo e o que Deus nos oferece é algo de extremo valor. Teve um preço, irmãos. Ele é gratuito para nós, porque alguém teve que pagar antes. E muitos de nós interpretamos esse ato de Deus de nos oferecer algo tão maravilhoso e tão tremendo, e que isso chega até nós por graça e de forma gratuita, e nós desprezamos. Mas só que o texto diz claramente, preste atenção: comprai sem custo. Não tem custo para vocês, mas teve para mim. Não custou nada para vocês, mas custou o sangue do meu filho. E é isso que o texto aponta. Mas ele aponta para algo precioso demais aos olhos de Deus, que nós desprezamos porque temos uma interpretação errada, porque entendemos isso de uma forma errada. Não, é gratuito. Veio para nós porque, pela graça de Deus, sim, veio para nós gratuitamente, mas tem um preço. E o preço que foi pago foi alto demais, porque custou a morte de Jesus. O sangue dele na cruz, 6 horas pendurado naquela cruz, sofrendo por nós, esmagado, literalmente esmagado pelos nossos pecados. Então teve um custo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Efésios 2, 8 e 9. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus 4,16. Podemos nos aproximar com confiança do trono, podemos entrar nessa festa, podemos participar do banquete dessa festa, mas isso teve um preço, gente. Custou algo valioso demais e nós desprezamos isso. Estamos fazendo exatamente o que aqueles primeiros convidados fizeram. Ah, Senhor, peço desculpas, mas eu tenho algo mais importante para ver. Eu tenho algo mais importante para avaliar. Esse texto, irmãos, ele é voltado para nós, para nos mostrar o quanto estamos desprezando aquilo que Deus está nos oferecendo. Quando não colocamos no seu devido lugar de importância aquilo que Deus quer nos dar. O vinho simboliza a alegria na Bíblia, mas ele também fala da redenção. Vinde,
comprai, sem dinheiro, porque eu paguei. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Queridos, estamos desprezando aquilo que custou muito caro para Deus. Estamos agindo como aqueles primeiros convidados agiram. Não estamos dando a importância devida a algo que Jesus pagou. É gratuito para nós, é por isso que nós desprezamos. Não nos custou nada, por isso que nós abandonamos. Esse povo desprezou Deus, abandonou o seu Deus, porque nada lhes custou. Só que Deus está dizendo: ei, não custou para vocês, mas custou para mim. E vocês não estão respeitando isso. Vocês não estão olhando para esse fato. O leite nos fala do alimento puro para o nosso crescimento espiritual. Isso está registrado lá em 1 Pedro 2,2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. O crente, depois que ele entra para o reino de Deus, depois de salvo, ele permanece com as mesmas carências, irmãos. Ele continua tendo sede de Deus, ele continua insuficiente como pessoa, e ele continua dependente da graça de Deus. Isso não muda. Pelo contrário, isso aumenta ainda mais a carga sobre nós de conhecimento a esse respeito. À medida que nós caminhamos com Cristo, nos sentimos cada vez mais anulados. O primeiro ponto que o texto aborda é isso. É o nosso desprezo para aquilo que Deus fez por nós. E é por isso que esse convite, ele qualifica o convidado. Nem todos têm sede. Nem todos entendem esse sacrifício e por isso o desprezam. Está falando para o povo de Deus. É claro que nós podemos olhar para os ímpios, para aqueles que não conhecem a Deus, mas o recado está sendo dado para a igreja, hoje para a igreja, de um povo que abandonou o seu Deus, que não se importa mais com ele. O segundo ponto, dentro dessa reflexão, é que Deus mostra a sua indignação com isso. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Por que vocês gastam o dinheiro de vocês com esse tipo de coisa? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e deliciai-vos com finas refeições. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Farei convosco uma aliança eterna, dando-vos as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Gente, é nítido, é claro aqui a indignação do nosso Deus com esse ato nosso, esse ato falho. Ele está perguntando: como é que vocês podem desprezar essas finas refeições, esse banquete que eu preparei para vocês, e vocês partem para outras coisas? Vão procurar outro tipo de alimento. Ele diz: por que vocês estão gastando os recursos de vocês? E esses recursos, irmãos, não é a questão do dinheiro em si, mas são os nossos recursos. O principal deles é a nossa vida. Por que estamos investindo a nossa vida naquilo que não vai nos trazer nada? Coincidente com a palavra dita agora de manhã. Por que vocês correm atrás do vento? Por que vocês desprezam a juventude de vocês? Por que vocês desprezam a saúde de vocês, procurando coisas que não vão lhes satisfazer? É a pergunta de Deus aqui para o povo e para nós aqui nesse momento. Por que vocês estão fazendo isso? Se o banquete está aqui, por que vocês não estão aqui comigo? Vemos aqui um Deus nitidamente decepcionado, indignado pelas ações de um povo que desistiu dele. Um povo que, a partir de seu novo proceder, se desqualifica da sua vontade. O mesmo acontece hoje com a igreja, e Deus nos faz uma pergunta direta, porém muito simples.
porque investimos todos os nossos esforços naquilo que não satisfaz. Vai satisfazer a nós naquele determinado momento, vai encher os nossos olhos naquele determinado momento, mas quando esse momento terminar, você vai ser aquele vazio dentro do seu peito. Porque optamos por um alimento ruim, quando Deus nos oferece das suas finas refeições, preferimos o entretenimento ao invés do confronto da sua palavra. Definitivamente, já estamos vivendo os tempos que a Bíblia fala, da apostasia. Quando pessoas deixam igrejas que pregam a palavra, efetivamente cumprem o que está escrito na palavra, está ali escancarado, eles simplesmente transmitem o que está na palavra, mas vão para outras igrejas, onde a programação é melhor. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e sob a influência da hipocrisia e de homens mentirosos que têm a consciência insensível. 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2. Deixamos de comer as finas iguarias para nos alimentarmos de uma comida que vai nos fazer mal. Deus está indignado com isso, irmãos. As nossas atitudes não corroboram aquilo que pregamos e aquilo que falamos. Quando afirmamos que somos cristãos, será que somos cristãos de verdade? A nossa irresponsabilidade como cristãos nos leva a aceitar esse tipo de coisa. O terceiro ponto, queridos, é que Jesus é o nosso testemunho, é o foco da nossa vida, é o sentido maior da nossa existência. E muitos ainda não entenderam isso. Muitos aplicam o sentido da sua vida nas coisas que podem produzir nesta terra, naquilo que pode alcançar como sucesso, no reconhecimento humano. Não há nada de ruim, ilícito em você estudar, buscar o conhecimento, entender as coisas como funcionam, se especializar para que você possa ter uma profissão decente. Não é nada de ilícito nisso. No entanto, tem pessoas que transformam isso no foco de suas vidas. Temos os hedonistas que amam o prazer. Aquilo que ele pode lhes dar prazer é o que importa. Só que nós, cristãos, o nosso foco é Cristo. O nosso foco é Cristo, irmãos. Os nossos olhos são para Ele. Ele é o nosso marido. Sabe? É a pessoa que nós amamos, é para quem nós olhamos. Todo o nosso amor, toda a nossa atenção, tudo aquilo que nós temos para prestigiar esse Deus maravilhoso, tudo tem que ser voltado para Ele. Nada pode sobrepujar o nosso foco em Cristo. E aqui nós vemos no texto que nós lemos, e eu o dei como testemunha aos povos. Deus falando para Isaías, já mencionando uma figura que mais tarde apareceria, que serviria como testemunha, como príncipe e governador dos povos. Tu chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, que somos nós, correrá a ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Jesus é o testemunho da igreja, é o nosso foco, é a nossa base. Meu Deus, se nós não tivermos Jesus como nossa estrutura, como o chão onde nós podemos fincar os nossos pés, estamos perdidos, irmãos. E tem muita gente que não está preocupada com isso. Tem muita gente se embasando em coisas falhas, em estruturas disformes, em estruturas frágeis, que vão ruir em algum momento. Não é à toa que encontramos tantos cristãos em depressão, entristecidos, amargurados, porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Jesus nos constrange, porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, então todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Essa é a lógica divina.
O que Deus... Eu não digo que Deus está espantado, porque nada espanta ele, mas eu fico imaginando Deus olhando para nós. Rapaz, meu filho morreu por você. O mínimo que eu espero de você é que você retribua a ele, agindo de uma forma consciente, entendendo que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si mesmos. Você vai viver para Jesus, porque o retorno é muito maior. O convite é para os insuficientes, irmãos. É para aqueles que entendem isso aqui, que compreendem essa mensagem, que entendem que nós não temos condições de suprir as nossas necessidades, que nós não vamos alcançar por nós mesmos aquilo que o nosso ser mais precisa, que é de Deus. E Deus está dizendo, é o mínimo que eu espero de você. E não estamos correspondendo. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos elegeu em Cristo como nação santa. Aquele povo, um povo que não é o povo de Deus, o povo da antiga aliança, um outro povo vai te procurar. A promessa lá em Isaías é exatamente essa. Uma outra nação. E essa nação somos nós. Uma boa parte da igreja, meus irmãos, já perdeu essa identidade. O quarto ponto na nossa reflexão, que essa é uma oportunidade única, e é aqui que mora o perigo. Aqui mora o perigo, para nós, para aqueles que não se estão se importando com esse convite. A palavra de Deus é muito clara aqui em Isaías, quando diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Versículos 6 e 7 do texto que nós lemos. Para o melhor entendimento desse trecho, lembremos-nos de que o cristão que desiste do seu Deus ou deixa de praticar os seus mandamentos se assemelha ao ímpio que não busca e nem obedece a Deus. É a mesma coisa. A tratativa é a mesma. Se deixamos de praticar o que a palavra de Deus nos ensina, estamos nos assemelhando àqueles que não amam a Deus, que não o buscam. Para ambos, o fator tempo passa a contar. A palavra enquanto, que está aí, demonstra claramente que existe um curto e breve momento, e nós estamos nele agora. Porque haverá um tempo em que Deus não poderá mais ser achado. Se vocês forem no dicionário, a palavra buscar quer dizer esforçar-se por achar ou descobrir. Você se empenha, você busca porque você quer. Quando nós perdemos a nossa carteira, o nosso celular, esquecemos ele em algum lugar, nós ficamos como loucos, pois a mesma atitude deveria servir para nós em relação a Deus. Damos mais valor a um celular perdido, ou do que um documento perdido, do que a pessoa de Deus. Para raciocinar, meu querido. Vamos deixar nossas máscaras caírem agora. Se perdemos a nossa bolsa, a nossa carteira, o celular, o desespero toma conta do nosso coração. Mas não temos o mesmo sentimento em relação à pessoa de Deus. Invocar, no dicionário, quer dizer chamar em auxílio, em assistência. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Empenho, esforço, é necessário, eu preciso, eu quero. Não posso ficar sem. Invoquei o Senhor na minha angústia. Clamei ao meu Deus, do seu templo. Veja bem, interessante que nós buscamos a Deus segundo a nossa conveniência, mas todas as vezes que nós buscamos, o salmista diz aqui, do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos.
Deus está sempre pronto, mas nós não. Mas nós não. Salmo de 18:6. E aqui um texto perturbador. Um texto perturbador. Amós, capítulo 8, versos 11 e 13. Dias virão, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão, preste atenção nesse pedaço, eu consigo ver essa cena. Andarão errantes de mar a mar. Não vão medir esforços, não vão poupar recursos. Eles irão de mar a mar, do norte até o oriente, e correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor, buscando Deus, e não a acharão naquele dia. Agora, essa parte é interessantíssima, que ele fala, naquele dia as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Queridos, isso me fez lembrar a pregação do nosso querido irmão Hermélio domingo passado. Aquilo foi como flecha no meu coração. E ele afirmou numa parte da sua mensagem, dizendo que, somado ao erro de não ter as suas lâmpadas supridas de azeite, elas cometeram um erro maior, que foi tentar comprá-lo fora do horário. Quantos de nós vão estar nesse desespero aqui, onde a beleza, onde a juventude, onde as coisas desta vida, que tanto enchem os nossos olhos, não vão conseguir nos dar o sentido da vida, que nós estamos aprendendo em Eclesiastes. Não acharão, naquele dia as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede, porque vão buscar numa hora que não vai poder mais se encontrar. Quando o texto em Isaías, versículos 6 e 7 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. O momento é agora. O momento de enchermos as nossas lâmpadas é agora. Vai chegar o dia que não vai ter mais chance de encher essa lâmpada. E aí as pessoas vão tentar buscar, vão tentar comprar, mas não vão mais encontrar o azeite, porque não é mais horário para isso. Deus nos chama agora para nos arrependermos, irmãos. Nos arrependermos de estarmos ignorando esse convite precioso do nosso Deus. A quinta coisa que Deus me mostrou é que a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus se cumprirá, porque, prestem atenção nisso, irmãos, nós precisamos meditar na palavra de Deus, porque não a entendemos, definitivamente nós não a compreendemos. Deturpamos o sentido da palavra, deturpamos aquilo que Deus realmente está nos falando. Olha o que o texto diz, prestem atenção, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva, e essa parte aqui, ela é lacrar mesmo, é de fechar mesmo. E ele diz aqui, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, ou seja, para a sua origem, mas regam a terra, então vem com um objetivo muito claro, muito definido, regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão para o que come, assim será. Aí olha só o que Deus, ele faz essa comparação, ele fala, olha só, a neve e a chuva não retornam para o céu, mas ela vai cumprir aquilo para o qual ela foi designada, irrigar a terra, para que a terra fique fofa, para que possa receber a semente. Para isso, a chuva cai. E Deus está falando, da mesma forma a minha palavra. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Mas prestem atenção nisso, queridos. Mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão.
O que Deus quer nos mostrar aqui para a gente, irmãos? Algumas questões importantes. A primeira dela é que não devemos nos guiar pelos nossos pensamentos, como se eles expressassem a vontade de Deus para as nossas vidas, pois eles estarão sempre, em 100% das vezes, é o que o texto sagrado diz, errados. Errados. E aquém da vontade de Deus. Tudo que nós pensamos aquém da vontade de Deus. Ou pensamos de uma forma incorreta. Precisamos ter essa consciência. Somos tão finitos, tão miudinhos, tão pequenos, que não conseguimos ter o pensamento correto. O próprio Jeremias, ele diz, não cabe o homem determinar o seu caminho e o conduzir dos seus passos. Não cabe a gente. É a Bíblia que está dizendo isso. E esse texto matador de Jeremias também, 17, 9 e 10, que diz, o coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Só Deus pode nos conduzir da maneira correta. Nós não, irmãos. E insistimos em fazer isso o tempo todo. Insistimos em achar que o que nós pensamos é que é o correto. A direção que nós seguimos é a certa. E isso vale para qualquer área das nossas vidas. Para o sentimento, para a questão do emprego, para a questão da vida. Julgamos que esse é o caminho certo. E o final dele é morte, como a palavra de Deus mesmo nos aponta. Isso deveria nos trazer medo, pavor, de não fazermos absolutamente nada sem antes recebermos de Deus. Sem antes recebermos de Deus a sua orientação. Mas como vamos receber a orientação de um Deus que nós desistimos? Como é que a gente vai receber a orientação de um Deus que nós desprezamos? Como é que nós vamos receber a orientação de um Deus que nós nem ligamos para Ele? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somos guiados, somos realmente guiados pelo Espírito do Senhor. Romanos 8,14. A segunda questão dentro desse tópico. A palavra de Deus cumprirá e tão somente cumprirá os propósitos de Deus. Preste atenção nisso. Estamos nos apropriando da Bíblia para satisfazer aquilo que achamos correto. Nos apropriamos da palavra de Deus para corroborar os nossos pensamentos que são errados. Mas a palavra está clara aqui para nós. Diz que a palavra de Deus cumprirá e tão somente cumprirá o propósito de Deus. É o que o texto sagrado diz. A palavra que sair da minha boca, ela vai cumprir a sua missão, para a qual eu a destinei. Quem decide é Deus. Quem resolve é Ele. O que Ele acha certo ou errado é Ele, é o pensamento dEle. E quando Ele proferir a palavra dEle a nosso respeito, esta palavra vai fazer segundo o desejo e a vontade dEle. E erramos, irmãos, pecamos quando pegamos essa mesma palavra e desprezamos ela totalmente, tentando corroborar os nossos pensamentos, que são vãos. Quando lançamos mão da palavra de Deus para corroborar ensinamentos que desfocam a igreja do seu objetivo, fazendo-a olhar para as coisas desta vida, chamamos isso de apropriação indébita. Nós não temos esse direito. Não nos pertence essa autoridade. As bênçãos que Deus nos dá nesta vida não são um fim em si mesmas, e sim um meio para suprir as demandas do seu reino. Quando Deus abençoa alguém com prosperidade financeira, Ele não abençoa aquela pessoa nesse sentido para que ela vai usufruir, evidente que sim, mas para que ela transforme isso no fim da sua vida. Deus a abençoou porque o seu reino precisa de patrocinadores, precisam de pessoas liberais, precisam de pessoas que tenham liberalidade, amor pelo reino. E patrocínio, eu conheço alguns assim. São um exemplo para a minha vida.
que pegam os seus recursos do seu trabalho suado e aplica na obra de Deus. Tenho o privilégio de conhecer pessoas desse jeito. Fico imaginando no céu como é que vai ser. Quando Deus chamar essas pessoas e dizer, você honrou aquilo que eu lhe dei. Mas isso vale para qualquer outra coisa. Por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouviste de nós a sua palavra, não a recebeste como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós os que credes. 1 Tessalonicenses 2,13. Não é uma palavra de homem, irmãos. Não é uma palavra que eu possa me apropriar e fazer com que ela corrobore o meu pensamento, o meu achismo, aquilo que eu acho que é certo. A palavra de Deus vai corroborar o que Deus disse. Deus não tem nenhum tipo de compromisso. O que eu vou falar aqui é sério. Eu sei que eu vou causar uma revolução por aí. Mas Deus não tem compromisso conosco. Não existe nada na Bíblia em que diga que Deus tem que ser fiel a nós. Cleito, que é isso? Tem hinos que eu amo, que falam, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Deus, em nenhum momento existe isso na palavra. Deus é fiel à sua palavra. Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Irmãos amados, nós precisamos sair desse marasmo de doutrinas erradas, de ensinos teológicos falsos e atentarmos para o que a palavra diz. O compromisso de Deus é com Ele mesmo. Preste atenção nisso. Esse é o maior exemplo que a gente pode ver na Bíblia. Na época, naquele momento em que Deus faz uma aliança com Abraão, e como o costume antigo determinava, devia-se partir animais ao meio, colocá-los postados, cada parte, uma defronte da outra. E as partes que estavam se aliançando, se comprometendo, deveriam passar por entre aquelas partes. Isso era uma cerimônia antiga, lá no Oriente. Tá? E aí, com aquele ato, eles estavam dizendo que aconteça comigo o que aconteceu a essas partes, se eu não for fiel ao que nós estamos fazendo aqui. No entanto, Deus olha para Abraão e diz para ele, camarada, faz isso. E eu fico imaginando Abraão cortando aqueles animais no meio, colocando-os de frente um para o outro, e no momento que ele vai passar ali no meio, né, daquele ato, Deus fala para ele, não, você não vai passar aí. Eu vou passar por mim e por você. Porque você é falho. Você erra. Eu sou infalível. Queridos, nós precisamos entender que o compromisso de Deus é com Ele mesmo e porque Ele nos ama. Deus, quando planejou a salvação para nós, lá nos tempos eternos, como foi ensinado aqui, Ele planejou de uma maneira tal em que Ele nos tinha em sua mente. Ele pensou na igreja, ele viu a igreja, ele viu Jesus morrendo por esta igreja. Enfim, ele contemplou toda essa estratégia. O pensamento dele era o seguinte, eu que vou fazer a coisa acontecer. Eu estou idealizando, o meu filho é quem vai descer e vai morrer, porque o homem não pode fazer isso. E é o meu espírito que vai conduzir essa igreja. Tudo ele, tudo ele. E agora, por último, para concluir, um sinal eterno. Saireis com alegria e sereis guiados em paz. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. O pinheiro crescerá no lugar do espinheiro, e no lugar da sarça crescerá a murta. Isso exaltará o nome do Senhor, e será um sinal eterno. Olha a expressão que é usada no texto. E será um sinal eterno, que nunca deixará de existir. Esse sinal eterno, ele tem um único objetivo. A Bíblia diz, exaltar o nome do Senhor. Foi para isso que a igreja foi constituída. Por isso que nós existimos. Nós seremos o eterno sinal de Deus na glória.
quando estivermos ali no meio de todos daqueles anjos, bilhões e bilhões de seres, e nós também com um incontável número, o nome de Deus será glorificado como sinal eterno, durante toda a eternidade. Todos saberão, tá, que Deus é merecedor de toda a glória, de toda a honra, de toda a adoração e louvor, porque foi Ele que produziu tudo isso para nós. Então concluímos, meu Deus, essa mensagem, anunciando mais uma vez o propósito da igreja. Isso exaltará o nome do Senhor e será um sinal eterno que nunca deixará de existir. A igreja é uma marca distintiva do amor e do milagre de Deus para toda a humanidade. E isto produz uma glória ao nome de Deus, que ecoará por toda a eternidade. A conclusão da redenção com a glorificação da igreja será, sem dúvida alguma, uma glória eterna para o nome do nosso Deus. Quando estivermos glorificados, meu Deus, gente, naquela assembleia monumental, são bilhões de pessoas, bilhões de criaturas. O nome de Deus vai estar glorificado pela presença da igreja que está ali. Aí eu pergunto para você, pergunto para mim, que é o que Deus me fez perguntar para mim mesmo, vale a pena? Vale a pena você insistir no erro? Vale a pena você desistir do seu Deus? Vale a pena você fazer as coisas vazias que esse mundo te dá? Nesses últimos dias, eu tenho ficado numa muito introspectivo. Eu tentei conversar com a minha esposa, mas não sei se ela conseguiu absorver a minha preocupação com esta igreja, com muitos irmãos aqui, com minha família, meus filhos que estão desviados, com pessoas que eu conheço, próximas de mim, do meu círculo social, meus vizinhos, meus parentes. Se eles morrerem agora, vão para o inferno. Simples assim. E você que está me ouvindo hoje, que leva a sua vida na flauta, sua vida cristã na flauta, de qualquer jeito, sem responsabilidade, desprezando o que esse convite explicita, o que ele fala. Esse convite não é para todos, é apenas para aqueles que têm sede. Se você não tem sede, comece a se preocupar agora. Comece a se preocupar agora, se você se julga suficiente, se você é mais importante do que Deus. Comece a se preocupar neste momento, porque se você morrer agora, você vai para o inferno. É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. Um povo que desprezou o seu Deus, um povo que abandonou o seu Deus. Apocalipse 21, e aqui nós encerramos. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles. O próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará de todas as lágrimas de seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Aquele que está sentado sobre o trono disse, preste atenção, aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E ele disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras. O que está sendo falado aqui, amados, é verdadeiro. Contraria todas as expectativas, contraria todos os ismos que são pregados nos púlpitos hoje. E ele disse-me: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, é só para quem tem sede. Se você não tem sede, você está perdido. Perdido. Você está perdido.
Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente. É gratuito para nós, mas Jesus pagou o preço. Da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Não tem como, diante de uma mensagem desse, a gente não ser veemente, porque isso mexe com o interior da gente, daquele que está trazendo a palavra de Deus. Irmãos, meditemos nisso. Nós estamos vendo acontecimentos nos nossos dias. Quando aquele avião caiu, 62 pessoas estavam ali dentro. Tinha gente ali que estava indo para pegar um outro voo para ir para os Estados Unidos para uma competição, um sonho. Outros empresários que estavam ali estavam vindo para concluir negócios. Outro pegou sua filhinha e foi levá-la para passar o Dia dos Pais. Sonhos que não foram concluídos. Eu espero sinceramente que você que está me ouvindo hoje, aqui e na internet, entenda o que Deus está tentando dizer para nós neste momento. Não vale a pena fazermos nada fora do que Deus tem determinado para nós. Não vale a pena, irmãos. O tempo é curto. Lembrem-se da mensagem passada. Não tentem comprar o azeite fora do horário. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus.